Graça e paz, irmãos. Esta semana, pensando a respeito do que traria como palavra para nós do Senhor esta noite, já olhando para o ano que passou, já prospectando algumas coisas para o ano que vem, me peguei um pouco aflito, porque passou um pouco já, o lado mais extremo da pandemia, e agora estamos numa grande retomada, planos, algumas decisões, algumas coisas que nós precisamos acertar, algumas coisas que precisamos finalizar este ano, para o ano que vem começarmos, como pela crendice, e assim a gente também acaba falando, com o pé direito, para começarmos de forma que continue caminhando tudo bem. E tudo isso, algumas pressões externas, internas, alguns sentimentos, algumas decepções, algumas tristezas do que foi o ano passado ou este ano, algumas desavenças ou algumas coisas que nós nos achamos incapacitados podem trazer aflições ao nosso coração, pode trazer preocupação. E quando nós vamos para a palavra, nós vamos perceber homens e mulheres do Senhor que tiveram dificuldades, que tiveram grandes decisões a serem tomadas, que foram preparados para estar naquele momento, mas que não se davam conta que o Senhor já os tinha preparados, que o Senhor já tinha muito abençoado e preparado para que as coisas que a partir dali acontecessem, então tudo corresse muito bem como o Senhor assim o queria. E pensando um pouquinho sobre isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia junto comigo, no livro de Josué, no capítulo 1, nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 9. Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Palavra do Senhor, em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazeres segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós clamamos ao Senhor a tua orientação. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, abra a nossa mente, o nosso entendimento, ó Deus, para aproveitarmos mais uma porção da Tua Palavra e também, ó Deus, pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus é que nós oramos, clamando pela Sua misericórdia. Amém. Como eu disse, queridos, muitos já estão se preparando, muitos estão planejando o final do ano, planejando o ano que vem, e junto com o planejamento chega algumas preocupações. Será que eu vou dar conta de tudo que está proposto? Será que eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu posso ou estou sendo provocado a fazer? Pensamentos esses não são diferentes dos que os homens de Deus passaram.
quando o Senhor chama Josué para o servir e dá a ele uma grande missão, afinal ele tinha prometido a Abraão, lá quando ele falou assim, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, pega toda a tua criação, pega todos os teus bens, pega alguns da sua família e vai para um lugar que eu vou te dar, e essa terra vai ser por herança. Deus fez uma promessa. Talvez Abraão pensou que rapidamente aquilo aconteceria. Talvez ele entendeu que Deus ia dar um lugar muito bom para eles, que a partir daquele momento, então tudo seria novo e agora tudo ia ficar diferente do que era, mas não foi no tempo humano, foi no tempo do Senhor. O tempo do Senhor é um tempo diferente do nosso. Com certeza nós teríamos adiantado alguns processos, e ele tentou também fazer isso. Ele tentou adiantar um processo e teve grandes problemas por conta disso. Algumas vezes nós também tentamos adiantar os processos e conseguimos problemas por conta disso. Muitas vezes não percebemos o agir e o cuidado do Senhor no tempo proposto por Ele. Quando nós olhamos para a vida de Josué, ele estava caminhando segundo o propósito do Senhor. Ele, neste momento onde Deus fala com ele, Moisés tinha acabado de falecer. E agora seria a sua missão assumir aquela caminhada a partir dali. Agora a missão de entrar e possuir a terra prometida estava proposta a Josué. E é interessante nós olharmos o perfil de Josué. Se você lembrar um pouquinho, quando foram mandados os espias, Josué era um deles, ele e Calebe. E então eles chegam lá na terra e voltam com as notícias que um bom espião poderia trazer. Os outros 8 chegaram com medo. Vai morrer todo mundo. Não vai sobrar nada. Olha o tamanho daqueles homens, são fortes, homens de guerra. Nós chegamos aqui para o Senhor nos matar. Trouxeram a notícia do copo meio vazio. Josué e Calebe chegaram com a notícia do copo meio cheio. Chegaram lá, terra que mana leite e mel, uvas que precisam de 2 homens para carregar. Estaremos bem servidos ali. Perceba que o Senhor tinha preparado o coração daquele homem. O Senhor tinha preparado ele durante toda a caminhada, a jornada que ele atravessou no deserto. Somente ele e Calebe iriam entrar na terra prometida, e os que possuíam menos de 20 anos, os demais, por conta da sua rebeldia, de um coração duro, das duras cerviz, não puderam adentrar na terra prometida. Josué, com certeza, viu tudo o que aconteceu no deserto. Viram quando o chão se abriu, quando muitos sumiram, viram quando as serpentes atacaram o povo, viu quando revoltas se levantaram. Ele viu tudo aquilo acontecendo. Talvez ali muitos dos seus amigos que começaram aquela jornada não conseguiram continuar. Muitos dos que estavam ali não puderam provar do que ele provaria a partir de então. Alguns fantasmas do passado poderiam assombrar ele. Falou assim, mas será que eu vou dar conta? Olha só quem foi Moisés. Ele não pôde entrar porque o Senhor o castigou. A rebeldia do povo, olha quanta reclamação, olha quanto problema se levanta cada dia mais e mais. Será que eu vou dar conta disso? E aí, então nós vemos o Senhor chamando a atenção dele. O Senhor chama a atenção de Josué. O primeiro ponto que nós queremos frisar nessa noite é ser forte. Alguns filmes, algumas novelas, passou na Record um tempo atrás, algumas historinhas infantis, como desenhos, trazem Josué como um jovem. Mas estudando um pouquinho e lendo alguns comentaristas, dificilmente ele é aquele jovenzinho que aparece nos desenhos ou que é ilustrado nos filmes e novelas. Provavelmente era um homem já considerado maduro na sua caminhada, porque foram 40 anos no deserto, ele já saiu com alguma idade do Egito, então provavelmente ele teria ali pelo menos uns 40 e tantos anos. Não era alguém jovem, alguém imaturo, alguém de pouca experiência para que o Senhor o chamasse a atenção, ser forte. Era alguém já de caminhada, era alguém já com alguns calos, com algumas marcas da vida. Não é diferente de cada um de nós, onde nos é proposto algumas dificuldades, onde nos é proposto alguns desafios, e quem aqui já não foi desafiado, e quem aqui já não entendeu ou percebeu que não daria conta, que seria um desafio grande demais para conseguir fazer. E o Senhor está falando assim, ser forte, porque eu te conheço,
desde o ventre da sua mãe. Eu que chamei você, eu que te trouxe até aqui, eu, o Senhor. O texto fala que era o Senhor falando com ele. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. É Deus falando. É o Senhor falando. É o Senhor chamando a atenção. Sê forte. Sê forte. Ser forte é uma característica dos homens de Deus. Quando nós olhamos os mártires, quando nós olhamos os discípulos de Jesus, uma de suas características era ser forte, porque as dificuldades se levantam a todo momento e ainda muito mais sobre o povo cristão. Ontem, conversando com os adolescentes e jovens no culto à noite, eu os alertei que eles não serão benquistos pela sociedade. Os nossos adolescentes, os nossos jovens terão grandes problemas, porque se nós olhamos para a nossa cultura hoje, nós já vemos o quanto está sendo tolhido a fala, o quanto um pensamento cristão, um pensamento bíblico é refutado pela cultura, é refutado pela mídia, e essa cultura do cancelamento vem cada vez com mais força, e com certeza isso vai piorar. E com certeza os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens terão grandes dificuldades, assim como nós já temos. Assim, e isso não é uma novidade, não é o que a partir de agora vai acontecer. Desde o momento que Jesus faz a oração sacerdotal dele, ele já sabia o que haveria de acontecer. Os discípulos de Jesus eram apedrejados vendo o céu aberto. Perceba que não é algo novo que acontece. Perceba que Josué também não estava provando algo novo a partir daquele momento. Mas nós podemos perceber o quanto nós somos fracos. Perceber o quanto nós precisamos do Senhor. E por mais que a gente pense ter força, a força necessária para enfrentar todas as coisas, ainda assim lá no íntimo, lá no fundo do nosso coração, algumas vezes nós damos uma titubeada. Tentamos parecer forte na frente da esposa, na frente do marido, tentamos parecer forte naqueles que nos cercam, mas muitas vezes no fundo do nosso coração vem aquele sentimentozinho: será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que o ano que vem eu vou conseguir fazer coisas que esse ano eu não consegui? E muitos planos e muitas metas vão sendo traçados. E o Senhor está falando: seja forte, seja forte. A nossa preocupação nem deveria ser as coisas terrenas. Nossa preocupação deveria ser servir ao Senhor em primeiro lugar, os olhos estar fitos no reino, mas a gente não consegue, porque nós precisamos pagar a conta no final do mês. Nós precisamos assumir os compromissos e ser fiéis a Ele, honrar os compromissos que assumimos. Isso traz preocupação. Eu fico olhando para os pais e penso o quanto eles estão preocupados com o cuidado com os seus filhos, com a cultura que vem sendo ou tentando ser disseminada entre as crianças, a relativização, todos os absolutos sendo destruídos. Nós conversamos aqui na nossa vigília de oração sobre uma coisa simples: o banheiro da escola. Já mudou, já estão tentando fazer como diferente do que foi até aqui. E problemas podem se levantar por conta disso, e problemas sempre podem acontecer. E a palavra do Senhor vem ao encontro do nosso coração e lembrar quem nós somos. A palavra vem de encontro ao nosso coração e lembrar da obra do Senhor naquela cruz, de lembrar do sofrimento de Jesus ao ser crucificado, por conta daquilo que nem era dele, não foi ele que pecou, foi nós que pecamos. A humanidade toda caída, ele vai lá para resgatar. A nossa satisfação deveria ser o Senhor. A nossa falta de preocupação deveria vir a partir da cruz do Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos se está levantando uma nova perseguição à igreja, mas muitas vezes não é por conta do evangelho ser proibido de ser pregado. Muitas vezes é pelo medo de apanhar, muitas vezes é pelo medo do sofrimento, das coisas que nós seremos proibidos de fazer e de falar. Muitas vezes é pelo sentimento humano. Josué estava a ponto de assumir uma grande responsabilidade. Com certeza, preocupações vinham ao coração dele. Os inimigos estavam bem armados. As cidades eram com muro alto. Os homens eram preparados para a guerra. Mas ele teve uma vivência com o Senhor.
Todos nós temos uma vivência com o Senhor. Nós não estamos aqui do nada, não chegamos aqui de paraquedas. Todos nós já com certeza passamos grandes coisas com o Senhor. E algo extraordinário, quando nós lemos a palavra do Senhor, é lembrado que o Senhor já fez pelo seu povo. Algo também que nos incita a olhar para o que o Senhor já fez em nossas vidas. E a partir do que o Senhor já fez, a partir do que o Senhor faz, a começar pela cruz, pelo Calvário do Cordeiro Santo, é que nós deveríamos ser forte. Não pelas nossas forças. Porque algumas vezes a gente vai acordar e vai estar fraco mesmo. Vai nem querer levantar da cama, porque aquele dia é o dia que você acorda e não está tudo bem. A nossa força vem do Senhor. A palavra fala: quando sou fraco, então é que sou forte. Mas essa força não vem de nós. Essa força vem do Senhor. A força para finalizarmos este ano só pode vir do Senhor. A força para projetarmos e prospectarmos grandes coisas para o próximo ano só pode vir pelo Senhor. É disso que o Senhor está falando a Josué. Ser forte. Mas na força que eu te dou. Não na força do seu braço. Não na sua capacidade intelectual. Não na sua capacidade de estratégia de guerra. Não na sua capacidade, na sua força humana. Mas na minha força. Na força que o Senhor concede àqueles que são seus. Nós somos convidados a olhar para as nossas vidas e perceber que nós somos cuidados, assim como o Senhor sempre cuidou do seu povo. E temos a nossa força renovada no Senhor. Força essa renovada no Senhor. Porque se olharmos para nós, com certeza vamos dar uma titubeada. Isso só pode vir, meus irmãos, pela fé. Porque se eu não crer naquilo que o Senhor pode fazer, então eu vou duvidar mesmo. Tem uma frase de Calvino que ele diz assim: todo crente deve ter desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento de sua vida. Fervoroso com Deus. É com Deus. Porque se for por nós mesmos, quando der tudo certo, vai vir aquela vanglória. Eu sou muito bom, eu consigo. E quando não der certo, vai vir aquela depressão. Eu sou um nada, eu sou um fracote, eu sou como os americanos, xingam, um loser. Mas quando o nosso poder está fundamentado no Senhor, quando a nossa força está fundamentada no Senhor, quando a nossa esperança é fundamentada no Senhor, aí então nos comportaremos diferentes. Aí então nós conseguiremos ser fortes, porque é forte no Senhor. O segundo ponto nesse texto é ser corajoso. Ser forte e ser corajoso. Versículo 6. Ser forte e corajoso. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Mas perceba que mais uma vez o Senhor vai trazer para ele. Porque quem deu a lei ao Moisés? O próprio Deus. Quem deu a força para que o povo chegasse até ali? O próprio Deus. Quem deu as condições para que o povo chegasse até aquele momento? O próprio Deus. A coragem, queridos, não é algo mágico que vai falar assim: agora seja corajoso. Tá bom, agora você então. É pelo Senhor. É pelo Senhor que nós poderemos ser fortes, é pelo Senhor que nós poderemos ser corajosos, porque se for por nós mesmos, dificilmente conseguiremos. Nós somos convidados, queridos, a aprender a confiar mais no Senhor. Porque quando você vê a história do povo de Israel, todas as vezes que eles ficaram com medo e precisavam enfrentar guerras, o Senhor, quando assim o permitiu fazer, eles venceram, mesmo em menor número, mesmo com um poder bélico menor, eles conseguiram vencer. Mas quando eles venceram povos mais fortes, veio então uma soberba no coração, e então eles resolviam guerrear contra quem eles queriam. E aí então eles eram humilhados, a ponto da Arca da Aliança ser tomada pelos inimigos. Talvez Josué, olhando tudo isso, olhando para o povo que estava caminhando com ele, olhando para as circunstâncias, para as fronteiras, para a altura das muralhas, pudesse titubear mesmo.
Mas Deus estava passando uma missão para ele, porque isso aconteceria pelo poder do Senhor. Se nós olharmos para as nossas fraquezas, para a nossa condição, olharmos para os desafios, porque hoje nós não temos mais inimigos físicos como eles, né? Um povo vizinho que a qualquer momento poderia se rebelar e invadir a tua cidade, quebrar os seus muros. No caso, eles nem tinham muros, porque eles viviam em tendas até aqui. Dificuldades essas que a cada dia poderia ser um inimigo diferente. Mas nós ainda assim também temos os nossos inimigos. Muitas vezes o nosso inimigo é nós mesmos. Somos nós mesmos pela conta do nosso pecado, pela dureza do nosso coração, por muitas vezes que nós duvidamos do poder de Deus, por muitas vezes que nós confiamos no poder da nossa força, pelo nosso entendimento. Nós mesmos quantas vezes nos sabotamos. Esse é o inimigo, o pecado. O pecado que muitas vezes nós damos lado para agradar a nossa carne, para satisfazer os desejos carnais. Nós somos convidados para sermos corajosos, para enfrentar tudo que está por vir nos próximos anos, dependendo e confiando no Senhor. Nos arrependermos, confessar os nossos pecados para o Senhor, ser corajoso para, a partir de nós, transformarmos a nossa sociedade que tanto a gente reclama e exige mudanças e transformações. Ser corajoso para mudar a partir dos nossos corações. Ser corajoso para ser diferente. Ser corajoso ainda que olhamos para trás e ainda sentimos medo. Olhamos para trás e vemos tantas coisas que perdemos, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde nós perdemos tantas coisas. Somos convidados para depender do Senhor. Ser corajoso e esperançoso no Senhor. No Senhor. Algumas vezes somos convidados a sermos fortes e titubeamos, temos um pouco de medo, de vergonha, e nós somos convidados para sermos corajosos, sermos fortes e corajosos. Deus busca homens e mulheres para continuar a sua missão com força e coragem. Mas algumas vezes nós somos tentados a buscar caminhos fáceis. Se você procurar em algumas livrarias, os best-sellers são aqueles livros que falam assim, 10 passos para você ficar rico, 10 passos para você ser uma pessoa bem-sucedida, 10 passos para isso, 10 passos para aquilo. Porque pessoas buscam o caminho mais fácil para conseguir os seus anseios, as suas necessidades. E o versículo 8, ele vai nos dar um passo para sermos fortes e para sermos corajosos. Na verdade, começa lá no versículo 7, na parte B, onde ele diz assim, dela, quando Deus ainda estava falando da lei, dela, a lei, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A sociedade busca 7 maneiras, 20 maneiras, e o Senhor nos dá uma maneira, a maneira da dependência, a maneira da busca no Senhor. Medita, não te desvies. Lembra do que eu já fiz. Lembre da lei que eu entreguei a você. Hoje na nossa liturgia falou sobre isso, os princípios da lei, como ela se aplica ao nosso coração. É um passo só. Dependência do Senhor. Um modo só que nós podemos ser fortes e corajosos. Dependência do Senhor. Se você prestou atenção na leitura do nosso texto, a partir do versículo 3 até o versículo 5, o Senhor faz promessas ao povo. O Senhor diz aquilo que Ele poderia fazer, Ele dá as dimensões geográficas da terra que eles receberiam. Ele fala ali um texto no versículo 3, onde muitos gostam de dar uma entortada nesse texto, todo lugar que pisar a planta do seu pé, isso vem sendo feito algumas ideias sobre o texto, mas na verdade o Senhor está falando onde vocês vão pôr o pé, onde eu mandei. Vocês vão para o lugar que eu preparei.
Não está acontecendo agora, do nada, que vocês estão aqui para entrar. Isso aqui já está prometido aos vossos pais. O Senhor sempre nos dá diretrizes. O Senhor sempre nos ensina. O Senhor sempre nos mostra. Mas o nosso coração duro, o nosso pecado, faz que a gente duvide do poder do Senhor. E um bom exemplo é o comportamento do povo no deserto. Ser forte e corajoso. Clemente de Alexandria, ele diz assim: nada falta à fé. Ela é perfeita em si mesma. Nós só vamos conseguir ser forte e corajoso pela fé. Fé esta que é um dom de Deus, que não vem de nenhum de nós para que ninguém se glorie. A fé é perfeita. Seremos fortes e corajosos se tivermos a fé no Senhor. Conseguiremos olhar para frente, prospectar novos rumos, se a fé for verdadeiramente no Senhor. O terceiro ponto nesse texto, nós vamos perceber Deus chamando a atenção que Ele é contigo. Versículo 9 diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quer promessa melhor que essa? Quer promessa melhor que essa, meus irmãos? O Senhor ser contigo? Ah, mas eu quero que o Senhor seja contigo, mas que tudo seja do meu gosto. Quero que o Senhor seja comigo, mas que também a minha vontade seja feita. Eu quero que o Senhor seja comigo, mas tem que ser do meu jeito. Não. É do jeito do Senhor. Seja forte, seja corajoso, porque a nossa vida é conduzida pelo nosso Deus. Seja forte e corajoso, porque o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Seja forte e corajoso. Deus centraliza toda a nossa dependência, Deus centraliza a nossa força, Deus centraliza a nossa coragem, Deus centraliza o nosso modo de vida para Ele. Problemas chegam e acontecem, dificuldades chegam e acontecem quando são planejados fora da vontade do Senhor. Quando a humanidade resolve agir por ela própria, aí nós vemos o problema claro com isso. E se nós fazemos uma leitura da sociedade, tantas coisas acontecendo, hoje estava lendo um pouco a respeito do positivismo, a vontade é tirar Deus do centro, colocar a humanidade, colocar o homem como bom, o homem como suficiente, ele dependendo dele mesmo. Isso nós sabemos que acontece por conta do pecado. Gênesis 3, a partir dali. Mas também Gênesis 3,15 traz uma boa notícia. Que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Aquele que derrotaria a morte por conta do pecado. É nessa esperança que nós deveremos centralizar as nossas vidas. É nessa esperança que nós seremos fortes e corajosos para terminar este ano. É nessa esperança que nós seremos fortes e corajosos para atravessar mais o ano que vem e quantos outros vierem até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só conseguiremos ser forte e corajoso se a nossa dependência for do Senhor. Só conseguiremos entender tudo isso se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Se nós compreendermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós aproximarmos do Senhor em santidade, abandonar o velho eu, abandonar a minha vontade e buscar a vontade do Senhor. Assim eu conseguirei ser forte e corajoso, porque eu serei nova criatura. Provarei do novo nascimento, que quem crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador prova. Aí então conseguirei ser forte e corajoso e entender que o Senhor é meu Deus. Do contrário, não. Do contrário, isso vai ser loucura, como a palavra fala. É loucura para aqueles que não conhecem a Deus. Mas é a palavra do Senhor para aqueles que o temem. É um passo só, depender do Senhor. Essa dependência começa por crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Assim nós conseguiremos ser fortes e corajosos para terminar este ano e começarmos um novo. E que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela sua palavra.
Queremos agradecer porque o Senhor nos chama a atenção para sermos fortes e corajosos, mas no Senhor, não em nós mesmos. O Senhor nos chama para ser seu a partir do sangue de Cristo derramado naquela cruz, para nos purificar, para nos limpar de todo o nosso pecado. Pecado esse, ó Deus, que nos leva a cumprir as vontades da nossa carne, que nos leva, Senhor, a buscar a força por nós mesmos. Vontade essa, Senhor, que nos leva a querer dependermos somente das nossas forças. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do teu povo. Que possamos, ó Deus, ter o coração aquecido no Senhor, ter a esperança renovada no Senhor, sermos fortes e corajosos no Senhor, assim como o Senhor fez com o teu servo Josué, ao chamar a atenção para ser forte e corajoso e assumir a missão que o Senhor tinha para a vida dele, na condução do povo até chegar à terra prometida. Ó Deus, que nós possamos também ser fortes e corajosos enquanto marchamos, enquanto caminhamos para a Nova Jerusalém, para o novo céu e a nova terra, a qual o Senhor está preparando o lugar para todo aquele que crê no Senhor como o único e suficiente Salvador. Ó Deus, que nós possamos desviar os nossos olhos daquilo que não provém do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, parar de olhar os gigantes ao nosso redor e possamos, ó Deus, confiar na Tua provisão, confiar, ó Deus, no Teu cuidado, no Teu amparo. Ó Deus, em nome de Jesus, tempos difíceis estamos passando, prospectando, ó Deus, tempos mais tranquilos, ao qual nós julgamos, mas também, ó Deus, nos assustamos com aquilo que nós precisamos fazer, com as decisões a serem tomadas, ó Deus, com aquilo que nós precisamos nos posicionarmos, ó Deus, naquilo que nós precisamos, ó Deus, nos responsabilizar, puxar, ó Deus, para a nossa mão aquilo que nós entendemos que não temos competência, que possamos ter toda a coragem, intrepidez, e como os homens e mulheres do Senhor, ser agente de transformação nessa sociedade. Ó Deus, aonde quer que nós estejamos, podemos ser sal e luz. Ó Deus, em nossos estudos, em nossos trabalhos, em nossa família. Ó Deus, aonde quer que a Tua igreja aqui esteja, Senhor, que seja para glorificar o Teu santo nome, com força e coragem no Senhor, lembrando que o Senhor é conosco, é uma promessa do Senhor, promessa essa, ó Deus, feita e cumprida na cruz de Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, depender mais do Senhor, confiar mais em Ti, que a cada dia possamos, ó Deus, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar em Ti, porque o mais o Senhor assim o faz. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém.